Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser para matar a curiosidade de algumas pessoas que têm aqui de Portugal, de como é viver aqui. O preço do condomínio aqui em Portugal é caro em comparação ao Brasil? Bem, se a gente for comparar a infraestrutura dos prédios que tem no Brasil, né? Eu sou do Rio de Janeiro e muitos prédios, né, tem 5, 6, 10 andares, não é tão comum prédios baixos, é mais comum os prédios mais altos. Aí tem piscina, tem elevador, tem playground, tem uma série de infraestrutura, tem portaria, aí na portaria tem 3 porteiros. Aí quando você vai ver o condomínio no Brasil tá R$500, R$600, R$1.000, dependendo do local, R$2.000. Na Barra da Tijuca chega a esse valor em muitos prédios, né? No Barra da Tijuca é um bairro um pouco mais nobre no Rio de Janeiro. Agora aqui em Portugal, se você parar para analisar, os prédios são mais antigos, não tem tantos prédios novos, não tem porteiro nos prédios, não é comum você ver portaria nos prédios. O serviço de limpeza geralmente é terceirizado e ele ocorre meio que de forma quinzenal, dependendo do tamanho do prédio. Muitos prédios são poucos andares, então são poucas unidades. Então, assim, o condomínio aqui varia na faixa de 20 a 50 euros, o condomínio aqui em Portugal. Realmente é um valor, assim, bem baixo em comparação ao Brasil, mas não tem a infraestrutura que tem nos prédios, nos condomínios do Brasil. É bem diferente mesmo. Porém, tem um agravante. Os condomínios no Brasil, né, tem fundo de reserva, tem uma série de coisas que, caso ocorra alguma eventualidade no prédio, já existe um fundo ali para poder cobrir essas despesas. Agora, aqui em Portugal, isso não é muito comum, né? Como não tem essa questão do fundo de reserva, como os valores são muito baixos, é mais mesmo para pagar o serviço terceirizado de limpeza, que às vezes ocorre de forma quinzenal, para pagar a eletricidade da área comum. Então, assim, são coisas bem pequenas mesmo. A maioria dos prédios aqui não possui elevador, né? No máximo 3 andares com escada. Então, você vai ver que o pessoal aqui se exercita bastante. O povo aqui é magrinho, não é muito comum você ver pessoas com sobrepeso, como você vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é super comum. Aqui o pessoal caminha muito, sobe muita escada. Em consequência disso, não tem elevador. Se não tem elevador, é menos uma despesa. Só que vem um porém. Os prédios são antigos, os valores recolhidos mensalmente são baixos. Quando chega aquele momento de ter que pintar o prédio, ou algum prédio que tem elevador aqui em Portugal, alguns prédios um pouquinho mais novos, a partir de 1990 mais ou menos, já tem um elevador, dois. Elevador tem manutenção, tem um custo. Então, quando chega esse momento, quando vem a cota extra é salgada. Isso é uma coisa que poucas pessoas comentam aqui no YouTube. A gente fala muito sobre, compra o seu imóvel, a prestação é muito mais suave do que o arrendamento. Tudo isso é verdade, realmente é. A prestação é infinitamente mais suave do que o arrendamento. O arrendamento aqui em Portugal é altíssimo. Mas o que ninguém te conta é que é o seu imóvel, né? E você está dentro de um condomínio. E quando vem a cota extra, ela é salgada. Mas é salgada mesmo. Vamos supor que você vai ter que pintar o prédio inteiro, ou tem que reformar alguma parede que tem um problema de vazamento, de mofo, de cano. Né? Pelo que a gente andou pesquisando com os corretores e tudo mais, tem cota extras aí de 700 euros, 400 euros, 1.200 euros e vem do nada. É uma voadora que vem do nada e você é obrigado a pagar, né? Porque você é um condômino, você faz parte, você usufrui daquela área comum. E se isso for aprovado em assembleia, você tem que ter esse dinheiro disponível para fazer o pagamento disso, assim como no Brasil. Então, assim, tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? De você ter um condomínio mensal com um valor tão baixo aqui em Portugal.
Ah, mas se não tem porteiro, como é que as pessoas fazem para receber as encomendas? Por exemplo, aqui o correio, né, o CTT, como se chama, eles só fazem uma tentativa de entrega. Se não tiver ninguém em casa, eles deixam uma notificação na sua caixa de carta, dizendo que você pode se dirigir a uma agência que vai estar no endereço e você recolhe a sua mercadoria dentro de um determinado período. E aqui é mais eficaz do que no Brasil, porque no Brasil é muito comum o correio falar: ah, não tem ninguém em casa, ah, fui lá e não tinha ninguém em casa. Na verdade, o cara nem foi, né? O carteiro nem foi na tua casa, disse que foi e não foi. E aqui não, aqui funciona direitinho. Então, assim, essa questão de portaria não faz falta, o que diminui o valor do condomínio. Mas vocês precisam pensar nessa questão da cota extra quando ela surgir na compra do seu imóvel, porque isso é um valor que você vai ter que ter disponível para pagar. E uma outra questão também que é uma coisa que você tem que refletir também, por exemplo, você vai comprar um imóvel para arrendar, né? Ah, vou investir. O valor do condomínio e o valor do IMI, que é o IPTU aí no Brasil, né, que é o imposto anual que a gente paga sobre o imóvel, aqui é diferente do Brasil. No Brasil a gente tem tudo discriminado. A gente tem o valor do aluguel, a gente tem o IPTU, a taxa do bombeiro, o condomínio, tem tudo ali. Aqui não. Aqui o quanto você paga, o seu inquilino, ele não precisa saber. Talvez por isso até os arrendamentos acabam sendo muito altos também, até porque 28% do valor recebido bruto do arrendamento vai para o governo. Esse é mais um dos motivos pelo qual o arrendamento aqui em Portugal é muito caro. Porque o que fica para o proprietário é muito pouco. Porque ele vai ter que pagar o condomínio, ele vai ter que pagar o IMI e ainda vai ter que pagar 28% para o governo português. 28% por quê? Porque geralmente o contrato que se faz aqui é de 1 ano. E se você aumentar, né, 3 anos, 5 anos, essa taxa de recolha de imposto ela vai diminuindo, mas ainda assim é um valor elevado. Então você percebe que o próprio governo incentiva, né, além dos bancos, incentiva a compra do imóvel. Aqui em Portugal você dá uma entrada pequena e parcela em 30, 35, 40 anos, isso vai depender da sua idade. Então assim, o condomínio aqui é mais barato que no Brasil? É. Porém, tem todos esses agravantes, né? Seja para quem arrenda um imóvel, né? Seja para quem vai comprar um imóvel como investimento e vai arrendar para terceiros. E para quem compra um imóvel para si próprio e tem essa questão das taxas extras que surgem, né? Porque o condomínio ele precisa de manutenção. E quando não tem manutenção, você vai ver que são aqueles prédios assim que estão bem sucateados, assim, porque provavelmente os condôminos não tinham condição de sustentar as taxas extras. Bem, eu espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês sobre essa questão de condomínio, de imóveis, de como funciona essa questão condominial, a infraestrutura, os serviços. Caso tenha ficado mais alguma dúvida ou você tenha alguma curiosidade sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e até o próximo vídeo.